Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me acompanhando aqui pelo WhatsApp. Vamos continuando aqui com os nossos estudos de história e continuando aqui com o nosso estudo do capítulo 2 de História, a Era Vargas. Então, nós estamos aqui começando hoje pela página 326. Abra ali na página 326. Vamos fazer uma leitura do capítulo até o final do capítulo e depois responder às atividades. Então, vamos ler ali a página 326, 327, 328 e 329 e 330 para responder os exercícios da página 331, 32 e 33. Depois, faça uma leitura bem atenta do capítulo para você responder às atividades da página 334, 335 e 336. Depois que você terminar os exercícios, tire a foto dos exercícios feitos na sua apostila ou no seu caderno e envie ao meu WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, também pode enviar para o meu WhatsApp, eu respondo com o maior prazer, não tem problema nenhum. Para vocês aí que já fizeram as atividades, para vocês aí que já terminaram e já enviaram as atividades para mim, você... Olá, para você que está me acompanhando, vamos começar mais uma das nossas correções aqui. E para começar essa correção, nós estamos aí na página 331. Depois de você ler com cuidado o texto da apostila e tentar responder as perguntas, você pode aqui ouvir então nossa correção. Vamos lá, na página 331, nós temos aqui o exercício 1. Explique o que é o êxodo rural e como esse fenômeno ocorreu no Brasil. O êxodo é quando uma pessoa sai de um lugar e vai para outro. Sair do odo de lugar. Então, êxodo, sair de um lugar e ir para outro. Então, as pessoas estão saindo do campo e indo para as cidades. O que nós temos aqui é um deslocamento da população, então, que vai migrar do campo para as cidades do Brasil, e esse processo ele vai ser marcado, então. Vai ser um processo que vai marcar a sociedade brasileira de 1930 a 1970. E o que está acontecendo nas cidades nesse momento que nós vimos aqui durante o nosso capítulo sobre Getúlio Vargas? É exatamente a mudança da economia brasileira, no qual o café não vai ser mais o nosso carro-chefe, o café não vai ser mais o principal produto brasileiro e o Getúlio Vargas vai investir principalmente em indústria. Então, vai ser a indústria, vai ser a industrialização do Brasil, principalmente nas maiores cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, que vai levar a população a sair do campo e ir para as cidades atrás dos empregos que vão estar, que a indústria vai estar oferecendo, atrás de uma melhor condição de vida que o campo não poderia oferecer, mas que um emprego na indústria poderia oferecer. Exercício 2. Que consequências a urbanização acelerada pode gerar nas cidades? Essa urbanização acelerada fica muito mais claro em grandes cidades, como a cidade de São Paulo, por exemplo. Se você olhar a cidade de São Paulo, ela vai ser uma cidade que é bastante complicada e bastante difícil de você conseguir andar nela, seja a pé, seja de ônibus ou então de carro. É uma cidade bastante confusa, porque é uma cidade que ela cresceu de maneira muito rápida e cresceu de maneira desorganizada, sem planejamento. Então, quando nós temos uma urbanização acelerada, quando nós temos ali um processo no qual nós temos uma chegada muito acelerada e muito grande de pessoas a uma cidade, o que acontece é que essa cidade incha, essa cidade cresce de maneira desorganizada e por isso essa cidade vai ter diversos problemas sociais. Vai começar então a formação de favelas nessas cidades e nós vamos ter dificuldades nessas cidades para ter saneamento básico e para ter ali os serviços básicos, os serviços como educação, o serviço de saúde, o serviço de saneamento, eletricidade para as pessoas que estão morando nessa cidade. 3. Como esses problemas podem ser evitados? A maneira mais fácil de evitar o problema, esses problemas sociais, como o problema da favela, como o problema da falta de saneamento básico, é exatamente o planejamento das cidades. Uma da função da prefeitura, uma das funções do prefeito é justamente organizar, é justamente
coordenar o planejamento da cidade, planejar como a cidade vai crescer, planejar como que a cidade vai se distribuir. Então, a cidade vai fazer uma avenida, a cidade vai fazer uma nova rodoviária. O que que a cidade precisa para ela continuar organizada, para ela continuar funcionando da maneira adequada, funcionando, fornecendo aquilo que a população necessita. O que que a cidade precisa? A cidade de Capela do Alto, por exemplo, cresceu. Ela precisa mais do quê? Ela precisa de um novo posto de saúde? Ela precisa de uma rodoviária nova? Ela precisa de ruas mais largas? Isso é o trabalho do prefeito, organizar a cidade e fazer com que ela continue organizada e que ela continue fornecendo os serviços básicos para a população. Exercício 4. Qual era a função do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI? Então, esse Serviço de Proteção aos Índios, ele então organizava ações de intervenção nas aldeias para integrar os indígenas à dinâmica da economia nacional. O que significa dizer isso, então? Então, nós tínhamos ações, atividades para tentar incluir os indígenas na nossa cultura, principalmente tentar incluir os indígenas na nossa economia. Fazer com que as comunidades indígenas tenham fonte de renda, tenham um básico de educação, consigam trabalhar e, a partir disso, consigam se sustentar. 5. Como foram as políticas indígenas durante o governo Vargas? No período do governo Vargas, então, nós temos aqui a chamada Marcha para o Oeste. Essa Marcha para o Oeste, ela propôs, então, a ocupação das regiões no interior do país, os chamados vazios demográficos. Aqueles lugares onde é que não tinham sido ocupados, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, que nós temos ali o enorme espaço do Pantanal, ou então o norte do Brasil, no qual nós temos o enorme espaço da Amazônia, eles deveriam ser ocupados agora. Nós temos nessas áreas muitos povos indígenas e esses povos indígenas deveriam ser incluídos, deveriam ser civilizados e integrados à economia brasileira. Então, não é só você ocupar essas áreas com pessoas, não é só ocupar a Amazônia com pessoas, mas incluir essas pessoas que já viviam na Amazônia, por exemplo, e incluir essas pessoas que viviam na Amazônia na cultura e na economia brasileira. 6. Nas décadas de 1930 e 1940, as regiões do interior do país eram realmente um vazio territorial. Explique. Essas terras então eram ocupadas por povos indígenas. Elas eram vazio do ponto de vista o resto da sociedade brasileira, mas que elas eram ocupadas por povos indígenas, elas eram ocupadas. Então, a questão não era se existiam pessoas nessas terras ou não. A questão era que elas eram vazios territoriais porque a autoridade brasileira, o governo brasileiro não tinham pessoas que estavam ali fazendo parte da sociedade brasileira. Então, aquelas pessoas, aqueles territórios, eles precisavam ser integrados, eles precisavam ser incluídos na economia brasileira para a produção principalmente de agropecuária, ou seja, de comida, seja por plantas ou por animais, e da indústria do país, fornecendo matéria-prima para a indústria do país. Por exemplo, a extração de minérios, a extração de minério de ferro, por exemplo, para a nossa indústria metalúrgica. E essas pessoas, então, esses lugares, então, deveriam ser incluídos na sociedade e na economia brasileira. Continuando nossa correção aqui, chegamos à página 332 e 333. Na página 332 nós temos um texto. Por favor, leia o texto, não vamos ter preguiça. Vocês precisam ali se acostumar a ler e a ler cada vez mais. É muito importante para depois, para vocês fazerem o vestibular, para vocês fazerem o Enem e terem uma boa nota. Leitura é fundamental. Mas depois que vocês lerem esse texto da página 332, vamos responder as questões da página 333. Pergunta A, então 7A. O que significa a expressão abraço de morte utilizada no texto? Então, essa expressão abraço de morte é uma expressão que significa que as regiões ao redor do parque estão passando por um processo de ocupação para fins lucrativos.
Ou seja, as regiões ao redor do parque estão passando por um processo no qual elas vão sofrer desmatamento, elas vão sofrer uma série de ações humanas para extrair os recursos naturais que existem ali. Seja para você fazer pecuária, para você ali criar boi, criar um gado, para você fazer agricultura, por exemplo, a cultura de soja, mas isso acaba prejudicando toda a região. Uma vez que você retira a floresta, você vai mexer com toda a região. Sem a floresta, a região vai ficar menos úmida. Sem a floresta, vai chover menos na região. Então, sempre há consequências quando o ser humano mexe na natureza. É disso que a questão está tratando. 7b. Segundo os indígenas, quais são as dificuldades que eles passam atualmente por conta da ocupação das margens do parque? Então, no texto ali, o que os indígenas estão dizendo? Eles dizem, então, que eles sentem uma grande dificuldade para encontrar peixes, eles sentem uma grande dificuldade com relação aos peixes, porque eles reduziram o tamanho no seu tamanho, há uma redução no número de animais na região, então a biodiversidade da região foi afetada e há o uso e o manejo inadequado do solo pelas pessoas que estão ocupando as margens do parque. Então, essas pessoas não utilizam o solo da maneira que elas deveriam utilizar. Então, eles não utilizam os adubos que eles deveriam utilizar, eles não deveriam, eles utilizam pesticidas que são extremamente tóxicos. Tudo isso vai prejudicar a região e, a partir disso, prejudicar também o parque no qual os indígenas moram. 7c. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas próximas ao parque que vêm prejudicando o dia a dia dos indígenas? A primeira delas é a pecuária, a criação de boi, porque ela exige que você retire toda a floresta para você conseguir fazer a criação de boi. O segundo é o cultivo de soja, que também exige a retirada da floresta para você conseguir cultivar a soja. Mas nós temos também a extração, a exploração de madeira. A madeira que é retirada da floresta. E muitas vezes essas pessoas que moram em volta do parque acabam invadindo o parque dos indígenas, invadindo as reservas indígenas para extrair a madeira, principalmente de plantas e de árvores raras. Continuando nossa correção aqui, chegamos na página 334 e vamos começar aqui com a revisão do capítulo 2, então. Nós temos aqui o primeiro exercício, que vai ser complete as frases a seguir com as palavras adequadas. Então, temos a palavra favela, modernização, vacina, urbanização e bota abaixo. Na 1A, então, o início da República, as grandes cidades brasileiras passaram por um processo de urbanização e de modernização. Na 1B, nós temos a revolta da vacina. Foi um episódio da insatisfação popular. Na 1C, as obras de saneamento e embelezamento da cidade do Rio de Janeiro também são conhecidas como bota baixo. 1D, a razão da marginalização da população no processo de urbanização. Muitas pessoas foram para as periferias da cidade, estabelecendo-se em moradias precárias em locais inapropriados, e nesse contexto surgiram as primeiras favelas. Então vamos lá. Na A é urbanização e modernização, na B, vacina, na C, bota baixo e na D, favelas. Nós temos aqui a questão 2, questão do Enem, para vocês já irem se acostumando. Nós temos aqui completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo é um fenômeno político da Primeira República, de 1889 a 1930. Tinha como uma das suas principais características o controle do voto, o que limita
o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, as práticas estavam vinculadas a uma estrutura rural. Qual seria então a questão correta? Qual seria a alternativa correta? Nós temos aqui a alternativa A, igualitária. Essa estrutura social então seria igual para todas as pessoas com nível satisfatório de distribuição de renda, incorreta. B, estagnada, com uma relação harmônica entre as classes sociais, também incorreta, há uma relação de conflito entre as pessoas e os coronéis. C, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. A escravidão foi extinta no Brasil no início, antes do final, no final do Império, em 1888. Portanto, essa está incorreta. D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantida pelo exército e pela política. Poderia-se dizer que é ditatorial, mas o exército e a polícia mantinham um clima de opressão? Não. Então, só o que nos sobra é a E, agrária, marcada pela concentração da terra e no poder político local e regional. Continuando nossa correção, então, aqui na página 335. Na página 335, temos o exercício 3. Leia o texto a seguir e responda as questões. Primeira coisa que você tem que fazer, então, é ler o texto. Sim, vai ter que ler o texto, senão você não vai conseguir responder as questões. Na 3A, quais foram as principais influências dos modernistas brasileiros? Assinale a alternativa correta. Primeira alternativa, então, os movimentos artísticos estadunidenses. Por mais que o brasileiro hoje goste de falar da influência dos Estados Unidos, nessa época, então, os Estados Unidos não tinham uma grande influência no Brasil como tem hoje, então essa está incorreta. Na 3, ainda continuando na 3A, nós temos os novos movimentos artísticos europeus. Historicamente falando, a Europa sempre teve uma maior influência no Brasil, principalmente no aspecto cultural. Mas antes de marcar essa, vamos ler a última, os antigos movimentos artísticos brasileiros. Se você lê o texto e você lê a apostila, você percebe que o modernismo ele estava querendo ali reinventar, criar algo novo, criar algo que fosse brasileiro e não fosse algo europeu tentando se adaptar ao brasileiro. Então, eles têm influência artísticas dos movimentos artísticos brasileiros, mas eles estavam querendo criar algo novo. Então, essa terceira estava errada. Então, o que sobra para a gente é a segunda, os novos movimentos artísticos europeus. 3B. De acordo com o texto, qual foi a novidade trazida pelo modernismo brasileiro? Então, o que o texto vai nos dizer sobre isso? Qual é a novidade que está sendo colocada ali? A novidade seria, então, uma inspiração estética, uma inspiração artística em elementos da realidade brasileira. É uma arte, então, que é voltada para a sociedade brasileira e quer mostrar a sociedade brasileira. Ele quer reconhecer a importância, então, das culturas brasileiras e, principalmente, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena, que foram excluídas de todos os outros movimentos artísticos brasileiros que vieram antes. 3C. Explique de que maneira o modernismo brasileiro representou um avanço para a cultura do nosso país. Então, esse movimento modernista, ao olhar para o Brasil, ao tentar contar a história brasileira, ele vai realizar um encontro entre essa cultura popular brasileira, entre essas brincadeiras de roda, essas músicas populares que as pessoas cantam aí na rua, com a cultura erudita. O que seria a cultura erudita? Seria ali a música clássica, seria ali a orquestra, seria aquilo que é mostrado no museu, aquilo que nós temos mais alto na cultura brasileira, que é o que é considerado mais refinado, mais granfino da cultura brasileira. Então o modernismo ele faz o encontro entre essas duas coisas e mostra essas duas coisas tentando criar uma cultura que seja brasileira. E isso vai ser o grande avanço, a grande valorização que a cultura popular brasileira, que a formação da identidade brasileira vai ter
durante o modernismo. Chegamos à página aqui 336. Na página 336 nós temos a questão 4. Leia as frases a seguir e assinale as que representam afirmações verdadeiras, depois corrija a frase incorreta nas linhas seguintes. Então nós temos 4 frases aqui. Após assumir o poder em 1930, Getúlio Vargas adotou diversas medidas para centralizar o poder nas suas mãos. A afirmação está correta. Afirmação 2. A Revolução Constitucionalista de 1932 ocorreu após vários meses de insatisfação paulista com o governo Getúlio Vargas. Também correto. Frase 3. Antes de 1932, as mulheres não tinham direito de votar para escolher seus representantes políticos. Correto também. E a 4, a AIB era um movimento de influência comunista e favorável à ideia de democracia. Correção, então, dessa frase, que está incorreta. Nós temos, então, que a AIB era um movimento de influência fascista, que é a Associação Integralista Brasileira, e contrário às ideias democráticas. Então, portanto, ele não era um movimento de influência comunista, ele era um movimento de influência fascista. Troque, então, comunista por fascista e era contrário às ideias democráticas. Questão 5. Qual foi a principal transformação econômica brasileira após a Revolução de 1930? Então, a principal transformação econômica brasileira foi, então, nós sairmos da dependência que nós tínhamos do café. O café era o principal produto brasileiro e nós chegamos, então, a uma nova economia brasileira que é formada a partir dos incentivos do governo Getúlio Vargas, em formar, então, uma indústria nacional. Nós deixamos de depender do café, de ser uma economia rural, dependente de um único produto, o café, e passamos a ser uma economia que agora vai ser urbana e industrializada. Vai se concentrar, então, na indústria como produção nacional, como carro-chefe da economia brasileira. 6. Explique quais eram as principais características do Estado Novo. Então, entre as características do Estado Novo, nós podemos destacar várias, mas o Estado Novo era um Estado ditatorial, era um Estado, então, de centralização do poder nas mãos do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, portanto, tinha um grande controle dos estados, ele tinha controle de diversos setores da sociedade, ele interferia diretamente na organização dos trabalhadores e ele fazia uso da censura e da propaganda para controlar a informação na sociedade. Ele censurava toda a informação que iria contrária ao governo e ele utilizava propaganda para convencer o governo de que o governo Getúlio Vargas era o melhor governo possível. 7. Explique o que foi a DIP e qual sua importância durante o Estado Novo. A DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento foi muito importante para o governo Getúlio Vargas, justamente porque era o departamento que era responsabilizado por essa censura e propaganda da informação. Ele fiscalizava tudo aquilo que estava sendo publicado no Brasil, censurava aquilo que era contrário ao governo Getúlio Vargas e era responsável, então, por fazer a propaganda a favor do governo Getúlio Vargas. Ele censurava a propaganda contra e fazia propaganda a favor. 8. O que foi a CLT? E quais os avanços promovidos por ela? CLT é a consolidação das leis do trabalho. CLT são as leis trabalhistas que nós temos ainda hoje no Brasil. Essas leis trabalhistas, elas vão ser aprovadas, então, inicialmente em 1943. Essa CLT, ela garantiu os direitos dos trabalhadores. Vários dos direitos que nós temos hoje vão vir justamente dessa época. Então, nós temos os direitos principalmente em relação às mulheres, principalmente em relação aos jovens trabalhadores, na jornada de trabalho de 8 horas diária, no pagamento de horas extras, no descanso semanal remunerado e todos os outros direitos trabalhistas que depois vão vir.
eles vão vir justamente por causa da CLT, justamente por causa dessas leis que foram colocadas pelo Getúlio Vargas, e por causa disso o Getúlio Vargas vai ser um presidente extremamente popular no Brasil, porque ele deu direito aos trabalhadores, porque ele reconheceu que os trabalhadores tinham direito. E a partir disso, ele vai trabalhar então com esse populismo, vai trabalhar então com essa faceta de que ele vai ser o pai dos pobres. Ele vai ser conhecido como o grande pai dos pobres da população brasileira, porque ele deu direito aos pobres do Brasil. Para você então que acabou de fazer a correção dos seus exercícios, já fez todos os seus exercícios na apostila, por favor, tire a foto da sua apostila, me envie no seu WhatsApp e não esqueça de fazer a nossa segunda avaliação. Se você já terminou a nossa apostila, se você já terminou ali de fazer os exercícios, já me enviou a foto e já fez a nossa avaliação online, um ótimo final de semana para você e até a próxima aula.